Vamos lá, pessoal. Vou trabalhar com uma ideia aqui com vocês de função modular. Vou trabalhar basicamente com macetes. Em algum momento eu vou explicar algumas definições do módulo, mas basicamente a aula é em cima de macete para a gente ganhar um tempo em função modular, ok? Então vamos lá? Primeira função aqui, ó. Se eu tenho uma função y igual a x, significa dizer o quê? Que para cada valor de x eu tenho o mesmo valor de y, ok? Então, se por acaso eu tenho x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, o y vale 2, x igual a 3, o meu y vale 3. Tranquilo? E nesse caso, se eu tenho x igual a menos 1, o y também vale menos 1, x igual a menos 2, o y vale menos 2, x igual a menos 3, o y também é igual a menos 3. Portanto, eu traço o gráfico da minha função. É uma reta passando pela origem, x igual a 0, y igual a 0. Né? Essa função é conhecida como função identidade. Legal? Bom, agora eu quero o gráfico da função y igual a módulo de x. Repare que para x igual a 1, 2 e 3, eu continuo tendo y igual a 1, 2 e 3. Por quê? Porque o módulo de 1 vale 1, o módulo de 2 vale 2 e o módulo de 3 vale 3. Então, a parte positiva eu não mexo, ou seja, com o semi-eixo positivo de x e o semi-eixo positivo de y, eu não vou mexer na função. A função continua sendo aquela mesma, legal? Então, para x maior ou igual a 0, eu tenho esse gráfico aí. Agora, vamos lá. Se por acaso eu colocar x igual a menos 1, qual é o módulo de menos 1? Ah, o módulo de menos 1 não é menos 1. Então, significa dizer que meu gráfico ele não vai continuar descendo. Tá? Qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 vale 2. E qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é igual a 3. Portanto, os pares ordenados que eu tenho agora são esses pares ordenados aqui. Menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. Daí, o gráfico da minha função vai ser exatamente esse V que eu tenho aí, basicamente traçado. Legal? Muito bem. Baseado nisso, a gente vai prosseguir os estudos aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho y igual a módulo de x, que é esse meu V, essa função aqui vermelhinha. Legal? O que a gente vai fazer com esse gráfico agora? Ó? Eu vou pegar o gráfico da função módulo de x e vou tirar 3 unidades. Eu vou subtrair 3 unidades. Quando eu tiro 3 unidades, eu vou pegar esse mesmo gráfico aqui e vou descer com ele 3 unidades. Legal? É o mesmo gráfico, porém, 3 unidades abaixo. Tá aí, ó, 3 unidades abaixo. Legal? Então, esse menos 3 aqui, ele é exatamente por causa desse menos 3 aqui, ó. Beleza? Agora, professor, por que aqui vai passar em menos 3 e aqui em mais 3? É porque isso ocorre por causa disso aqui, ó. Porque o meu y é igual a 0. Qualquer ponto em cima do eixo x, o y vale 0. Joga o 3 para lá, eu vou ficar com o módulo de x igual a 3. Se o módulo de x é igual a 3, significa dizer que x pode ser igual a 3 ou x pode ser igual a menos 3. Legal? Por isso que ele vai cortar o eixo x em menos 3 e 3. Tranquilo? Bom, agora eu quero o gráfico da função y igual a módulo de x mais 3. Repare, é esta função aqui, porém eu vou pegar essa função e vou subir 3 unidades. Como esse cara aqui é positivo, eu vou jogar a minha função 3 unidades acima. Tá aí o gráfico da função. Mesma função, 3 unidades acima. Beleza? Agora, pessoal, eu vou pegar esta função aqui de cima, e vou envolvê-la entre módulos. O que vai acontecer? Bom, repare bem que como eu estou envolvendo toda a minha função entre módulo, quando eu tiro esse cara do módulo, ele não vai sair mais negativo. Ele só vai sair positivo. Então, olha, basicamente é isso aqui, olha.
seria esse gráfico da minha função. Agora, como eu estou envolvendo toda a função dentro do módulo, a parte negativa da função para de existir e eu vou pegar essa parte aqui e vou rebater ela para cima. Então, ela vai subir. Legal? Por que eu vou rebater? Porque toda a minha função está dentro do módulo. Então, essa parte para de existir e eu vou jogar esse gráfico aqui para cima. Tranquilo? Bom, aí você olha para esses gráficos aqui e a gente já começa a pegar um pouquinho do macete. Da seguinte forma, ó. Quando você tem um módulo só, eu vou ter um V. Ok? Um módulo, eu vou ter um V. Se eu tenho toda a minha função modular dentro de outro módulo, eu vou ter um W. Isso ocorre sempre, professor, com um pequeno detalhe, galera. Vai ocorrer sempre, mas se eu estou tirando 3 unidades aqui, tá vendo? Porque eu ia descer até o menos 3, coloco dentro do módulo, para de existir a parte negativa, eu jogo ela para cima. Porque se por acaso eu pegar essa minha função aqui, ó, e colocá-la entre módulo, eu não mexo no gráfico dela. Ela continua sendo exatamente o que ela era antes. Por quê? Porque toda ela é positiva. Tá vendo? Todo o gráfico da função é positiva. Quando eu coloco o módulo, ela continua positiva. Porque saiu do módulo, ela vai continuar positiva. Do mesmo jeito que ela era. Então, nesse caso aqui, olha, eu não tenho meu W. Eu tenho um W quando acontece exatamente essa história aqui. Eu pego o módulo, tiro algumas unidades dele, ele desce. E daí, quando eu jogo toda a função dentro do módulo, eu vou rebater lá para cima. Tranquilo? Muito bem. Vou apagar essa parte aqui. Ok. Qual é o gráfico da função y igual a x menos 3 mesmo? Bom, qual é o valor de y para x igual a 0, galera? É menos 3, não é isso? E qual é o valor de x que anula isso aqui? X igual a 3. Então, olha, esta minha função, ela vai passar em x igual a 3, porque se x vale 3, isso aqui é igual a 0. O meu y é igual a 0. E se meu x é igual a 0, o meu y é igual a menos 3. Legal? Qual é o gráfico da função módulo de x menos 3? Aí começa a entrar o nosso macete. Presta atenção. Quando você pega toda a função e envolve ela dentro do módulo, toda a função dentro do módulo, você para a função em cima do eixo x, para ela em cima do eixo x, e você vai rotacionar essa função agora em torno do eixo x. Ó. Você vai pegar e jogar toda essa parte da função aqui para cima. Isso já acontecia nos exemplos anteriores, só que eu não falei nada ainda até esse momento. Legal? Agora eu vou começar a entrar com um pouquinho de macete da função. Então, galera, olha só. Pega toda a função e joga dentro do módulo. O que eu faço? Eu vou parar a minha função em cima do eixo x, vou pegar essa parte negativa aqui e vou jogá-la toda para cima. Legal? Então, o meu gráfico da função modular é esse V aqui. Agora, olha outra coisa que acontece. Eu vou pegar esse gráfico dessa função aqui, ó, dessa função aqui, e só vou colocar o x dentro do módulo. Quando você coloca somente o x da função dentro do módulo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vem com a função até o eixo y, para a função no eixo y, e rotaciona a função agora em torno do eixo y. Aí você vai jogar a função para cá. Ok? Este macete, ele não é tão importante, de repente, nessas funções simples. Mas a gente vai ver alguns exemplos de funções agora, que ele se torna extremamente importante. Gravou o modelo? Qual o modelo? Se o meu módulo está em toda a função, para a função no eixo x e rotaciona ela em torno do eixo x. Se o meu módulo está apenas no x da função, você vai parar a função no eixo y, tá vendo?
vem com ela até esse ponto do eixo Y, chega aqui, você joga essa parte para cá, você rotaciona para cá. Beleza? Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui. Que agora eu vou ver, por exemplo, uma aplicação disso aí. Olha bem, eu tenho esse gráfico da minha função f de x. Legal? Eu quero o que dessa função agora? Eu quero um módulo de f de x. Observa que eu coloquei toda a minha função dentro do módulo. Quando eu jogo toda a função dentro do módulo, eu faço o que com ela? Eu vou parar a função em cima do eixo x. Então, ela não vai prosseguir abaixo do eixo x, ok? Ela só vai ficar definida acima do eixo x. Olha lá. E agora eu vou pegar o gráfico dessa função e vou jogar aqui para cima. Vou fazer isso aqui, ó. Ok? Então, esse é o gráfico da minha função, módulo de f de x. Por quê? Eu joguei toda a função dentro do módulo. Tranquilo? Muito bem. Agora, eu vou pegar, galera, este gráfico da função aqui e vou colocar somente o x dentro do módulo, tá vendo? Só o x dentro do módulo. O que eu faço? Eu paro a função em cima do eixo y. Ou seja, essa parte do lado de cá, ela para de existir. Ela some. Daí eu pego aquele gráfico lá e vou repetir ele igualzinho do lado de cá. Beleza? Aqui, então, eu rotaciono a minha função em torno do eixo x. E aqui, eu rotaciono a minha função em torno do eixo y. Tá, e quando eu vou pegar o módulo da função e ainda vou pegar o módulo do x, ou seja, eu vou colocar tanto a minha função dentro do módulo, quanto eu vou colocar também o x dentro do módulo. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso pegar esse modelo aqui já. Porque esse modelo aqui não é pegando toda a minha função e jogando ele no módulo. Eu paro ela em cima do eixo y e jogo ela para o lado de cá. A mesma parte do lado de lá, do lado de cá. Então vamos por parte? Se toda a função está dentro do módulo, o que eu vou fazer? A parte que é negativa dela vai desaparecer, tá vendo? Essa aqui e essa aqui também. Mas como eu vou jogar o x dentro do módulo, eu vou desaparecer com essa parte da função aqui. Ó. Essa parte que estava embaixo, ela sobe. Tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque toda a função está dentro do módulo. Agora, o meu x está dentro do módulo também. Então, eu vou girar a função em torno do eixo y. Eu vou pegar esse gráfico e vou fazer isso aqui com ele. Tranquilo? Então, o macete é exatamente para esse tipo de gráfico. Porque como aqui eu não tenho como jogar pares ordenados, eu preciso exatamente desse macete para trabalhar. Tranquilo? Vamos seguir, hein? Deixa eu apagar esse aqui agora. Vamos seguir um passinho à frente. Gráfico da função x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu já vou traçar o gráfico da função, galera, levando em consideração que a gente já sabe calcular as raízes da minha função quadrática, 1 e 5, que eu sei calcular o x do vértice e que eu sei calcular o valor do y do vértice. Legal? Levando em consideração que eu sei calcular exatamente todos esses pontos. Muito bem, o 5 é o termo independente da função. Agora, olha o que eu quero. Eu quero que toda a minha função, tá vendo? Fique dentro do módulo. Significa dizer que a parte negativa da função, ela para de existir. Porque como toda a função está dentro do módulo, eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar ela para cima. Ou seja, eu vou rotacionar essa função em torno do eixo x. Por que eu rotaciono ela em torno do eixo x? Porque toda a minha função está dentro do módulo. A parte negativa para de existir, tá vendo? Ó, para de existir. E eu vou jogar essa parte para cima. Legal?
ela não vinha, passava no 3, no para-ordenado 3 menos 4, o 3 continua, tá? Só que esse menos 4 agora não vai ser mais negativo, né? Como eu joguei ele para cima, ele vai ser igual a 4. Legal? Então, esse é o gráfico da minha função modular, x² menos 6x mais 5. Agora, olha o gráfico da função que eu quero. Ó. Eu quero jogar apenas o x dentro do módulo. Legal? Apenas o x. Esse aqui, galera, não precisa estar dentro do módulo não, tá? Ele não precisa estar dentro do módulo, porque ele está ao quadrado, então, independente se ele for positivo ou negativo, ele vai sair positivo de qualquer jeito. Mas esse aqui dentro do módulo, ou os dois dentro do módulo, olha como fica a minha função, ó. Como eu tenho o x dentro do módulo, eu vou parar ela no eixo y, tá? Eu vou parar a minha função no eixo y, tá vendo? E vou agora rotacionar a função em torno do eixo y. Ou seja, toda aquela parte que está do lado de lá, eu vou jogar para o lado de cá. Vai ficar isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, olha, se você não sabe esse macete, ela fica um pouquinho complicada de repente você ir trabalhando. É muito complicado para o professor entender isso? Não é complicado, mas de repente é mais prático a gente trabalhar em torno de macete mesmo, tá legal? Agora olha o que eu vou fazer, galera. Além de envolver o meu x no módulo, eu vou envolver também toda a função dentro do módulo. Legal? Bom, então como vai ficar isso? Olha lá. Por que ficou isso aqui? Porque se eu envolver toda a função dentro do módulo, eu tenho esse gráfico aqui, né? Quando eu envolvo o x dentro do módulo, eu paro ela no eixo y, pego aquela parte de lá e vou repartir do lado de cá. Por isso que deu exatamente essa parte gráfica, ó. Então, eu rotacionei ela em torno do eixo y porque eu tenho o módulo no x. Legal? Eu rotacionei ela em torno do eixo x porque eu tenho o módulo em toda a função. Tranquilo? Vamos passar um pouquinho mais à frente? Uma questão aqui que caiu no vestibular, o antigo vestibular da UFES. Olha bem, eu tenho uma função modular aqui em forma de um W e ele pergunta, o gráfico acima representa qual função? Aí, vamos aos macetezinhos que eu já expliquei para você. Lembra? Galera, se eu tenho um W, é porque eu tenho que ter dois módulos, né? Um dentro do outro. Tá legal? Então, olha só. Não pode ser essa função aqui, porque eu tenho módulos separados. Daqui a pouco eu vou trabalhar com uma questão com módulos separados. Não pode ser essa função aqui, porque eu só tenho um módulo. Tá vendo? Beleza? Não pode ser essa, galera. Por que não pode ser essa? Porque segundo a minha função, eu vou jogar a minha função 2 unidades abaixo do eixo x. Legal? Olha, eu vou jogar 2 unidades abaixo do eixo x. E eu não estou jogando a função 2 unidades abaixo do eixo x. Esta função aqui também não é, porque segundo a função, eu vou jogar o gráfico 3 unidades abaixo do eixo x. Estou fazendo isso com o gráfico? Não, não estou fazendo. Legal? Então, não pode ser também esta. Sobrou apenas letra A. Beleza? Com o macete fica rápido. Legal? Agora vamos lá. Por que eu tenho este gráfico aqui? Este gráfico aqui, ele nasceu dessa função aqui, ó, dessa função verdinha. Essa função verdinha é a função y igual a módulo de x. Lembra dela? Passando pela origem do meu plano cartesiano, tal, aquele verdinho tradicional. Primeira questão que eu apresentei hoje para vocês de módulo. Legal? O que eu vou fazer com esse gráfico verdinho? Eu vou baixar esse gráfico uma unidade. Eu vou jogar ele para baixo até aqui. Então, joguei ele uma unidade para cima. Desculpa, para baixo. Uma unidade para baixo. Como eu vou pegar esse gráfico agora e vou transformar ele no W,
significa dizer que toda essa parte aqui, ó, eu joguei para cima, tá vendo? Como eu joguei para cima, é porque eu joguei toda a minha função dentro do módulo. Lembra? Eu rotacionei o gráfico em torno do eixo X. Então, toda essa parte que era negativa foi para cima. Por isso que deu letra A. Legal? Vamos a uma outra? Deixa eu pegar o meu apagador aqui. Considerando a função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, a representação gráfica da função g dada por g de x igual a menos f de x menos 2 é... Bom, vamos a algumas considerações, apesar que não precisa tanto, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar essa função aqui, ó, e vou tirar as raízes dela. Como que eu descubro as raízes daquela função? É só pegar a função e igualar a zero. Joga 1 para o segundo membro. Eu vou ter x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos raiz de 1. Né? Então, x é igual a mais ou menos 1. Beleza? Isso aqui é uma parábola, né? Com concavidade voltada para cima. Legal? Passando nessas duas raízes ali. Professor, por que ela vai passar em y igual a menos 1? Porque se o x vale 0, o y vale menos 1. É o termo independente da função. Muito bem, galera. Agora, galera, ele quer o módulo de menos f de x. Você não precisaria do módulo de menos f de x. Você precisa do módulo de f de x. Por quê? Por uma questão de lógica, o módulo de menos f de x é exatamente igual ao módulo de f de x. Quer ver por quê? Porque acontece isso. Ó. O que é a função menos f de x? Essa mesma função com concavidade voltada para baixo. Legal? É esse gráfico aqui. Agora, eu vou fazer o módulo dessa função, tá? Olha, repare bem, como eu vou fazer o módulo dessa função, a parte negativa do gráfico, ela para de existir. E ela vem para cá. Tá vendo? Como eu vou envolver toda a minha função dentro do módulo, eu rotaciono ela em torno do eixo X. E aí meu gráfico passa a ser esse aqui. Tá legal? Despreza esse pedacinho aqui embaixo. E qual é o módulo da função menos f de x? Eu vou pegar a minha função rotacionar em torno do eixo X. Ou seja, toda essa parte aqui que está definida na parte negativa vai subir. Repare que esses dois gráficos são iguais, porque a função ela deixa de existir aqui, tá? Deixa de existir aqui. E ela deixa de existir aqui, ó. Então ela só fica existindo aqui, nessa parte aqui, que é exatamente igual a essa parte aqui, ó. Aqui vai passar em 1 também. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos colocar um par ordenado aqui. Então eu vou pegar esta função modular aqui agora, o que eu vou fazer com ela? Eu vou descer 2 unidades. Então, essa mesma função, 2 unidades abaixo. Você vem aqui, ó. Se eu vou descer essa mesma função 2 unidades, ela vai fazer isso aqui, ó. As raízes dos módulos continuam sendo em menos 1 e 1. Ok? E ela vai passar aqui em y igual a menos 2. Então, é este gráfico aqui, 2 unidades abaixo. Tranquilo? Vou apagar isso aqui, esse rascunho que eu fiz aqui, que eu não vou precisar mais dele. Ok. E vamos encontrar a resposta para a minha questão. Letra A. Olha, claramente era a letra A. Por que, professor? Claramente era a letra A. Eu não estou descendo 2 unidades com a minha função? Aqui eu estou fazendo o quê? Estou subindo 2 unidades com a função. Não é.
Aqui a minha função tem concavidade voltada para baixo. A gente sabe que ela nunca seria assim, né? Ela nunca seria assim, legal? Porque a função menos f de x em módulo é igual a função f de x em módulo. Então eu não posso ter ela com concavidade voltada para baixo. Porque o ponto mínimo dela também é o menos 2, tá, galera? Não poderia ser a letra B, porque eu vou descer esse gráfico 2 unidades. Não poderia ser a letra D, porque o ponto mínimo dela é menos 2. Então só sobra a letra A. Por eliminação, você até conseguiria marcar a letra A. Tranquilo? Beleza. Considere a função real f de x igual módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. E o gráfico que representa essa função é... Bom, essa aqui tem dois módulos, pessoal, mas os módulos estão separados. Eu não tenho um módulo dentro do outro. Portanto, eu não vou ter um W, ok? Agora vamos lá. Dá para a gente resolver isso aqui sem fazer basicamente cálculo quase nenhum? Tá. Por quê? Eu não estou somando dois módulos. Se aqui dentro desse módulo o meu resultado for negativo, obrigatoriamente, quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Se dentro desse módulo aqui, por acaso, eu tenho um resultado negativo, quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Então, eu vou somar sempre valores positivos. Legal? Se eu vou somar valores positivos, nunca vou ter esse gráfico da letra B, porque essa parte negativa aqui, ela não vai existir. Essa letra C, menos ainda. Essa letra D, igual a letra B. Ó, essa parte negativa do gráfico não existe, porque eu vou somando módulos. E aqui, professor? Bom, eu vou mostrar que aqui a resposta é a letra A. Por que a resposta é a letra A? Por causa do seguinte. Qual é a raiz desse módulo aqui, galera? A raiz do módulo é o valor que anula quem está dentro do módulo. Quem anula quem está dentro do módulo é o menos 1. Legal? Então a raiz do meu módulo é menos 1. Qual é a raiz desse módulo aqui agora, galera? A raiz desse módulo aqui é igual a 1. A minha função, ela sempre vai sofrer esse quebra gráfico em cima da raiz do módulo. Sempre, sempre em cima da raiz do módulo. Legal? Então, a raiz do meu módulo é 1 e a raiz do meu módulo é menos 1. Então, significa dizer que eu vou ter dois pontos onde a minha função vai quebrar, eu não vou ter somente um ponto. Resposta é letra A. Tranquilo? Bom, se você tiver dúvida em mais alguma coisa, vamos supor que de repente os gráficos da minha função que aparecem aqui podem ser muito parecidos com a da letra A. O que eu vou fazer então, professor, para descobrir qual seria o gráfico certinho da minha função? Você faz isso aqui, ó. Primeiro você tira a raiz do módulo. O que é a raiz do módulo? É o valor que anula quem está dentro do módulo. Então, x mais 1 igual a 0, eu vou descobrir x igual a menos 1. Essa é a raiz do meu primeiro módulo. A mesma coisa eu faço no segundo módulo. Aqui eu vou descobrir que x é igual a 1. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte com essas duas raízes agora. Olha só. Eu vou pegar a minha função modular e vou colocar a primeira raiz aqui, ó. Menos 1. Menos 1. E vou pegar a segunda raiz e colocar aqui, ó. 1 e 1. Quanto que dá esse resultado aqui em cima? Observe que isso aqui dá 0. Menos 1 dá menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Tranquilo? 1 menos 1 dá 0. 1 mais 1, 2. O módulo de 2 é igual a 2. Normalmente, para encurtar cálculos, como isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0,
Eu pego essa raiz aqui e jogo aqui, dá 2, tá vendo? E eu pego essa raiz e jogo lá dentro. Lá dentro dá menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Significa dizer, galera, que eu tenho um par ordenado, olha, menos 1, 2, tá? Eu venho aqui, ó, menos 1, 2. Legal? E eu tenho outro par ordenado, 1 e 2. Tenho par ordenado 1 e 2. Repare que aqui a minha função é constante. Quando eu ligo esses pontos, a minha função é constante. Aí agora você vai fazer o seguinte, para tentar entender por que ela sobe. Aqui ela decresce, né, e lá ela cresce. Por que isso acontece? Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai pegar um valor de x menor que a primeira raiz. Pega um valor de x menor que menos 1. Pega o menos 2. Coloca menos 2 aqui dentro. Isso vai dar menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Isso vai dar menos 3. O módulo de menos 3 é 3. 1 mais 3 dá quanto? 4. Então, quando eu pego x igual a menos 2, o meu valor de y deu 4. Então, eu tenho esse par ordenado aqui, ó. Portanto, aqui é a outra parte do gráfico da minha função. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar um valor de x maior que a maior raiz. Primeiro eu peguei um valor de x menor que a menor raiz. E agora eu pego um valor de x maior que a maior raiz. Aplica aqui qualquer valor maior que 1. 2. Aqui vai dar quanto? 3. Aqui vai dar quanto? 1. 3 mais 1, 4. Então, quando x é igual a 2, o y é 4. Quando x for igual a 2, o meu y é 4. Está lá a outra parte do gráfico. Tranquilo? Sempre funciona, professor? Sempre funciona. Independe, galera, se ele está somando módulos, se ele está subtraindo módulos. Legal? Então aqui você pode ter uma soma, pode ter uma diferença, sempre faz exatamente a mesma coisa. O que é exatamente a mesma coisa, professor? Tira a raiz do módulo. Em cima da raiz do módulo, o gráfico vai sofrer uma quebra. Legal? Pega essa raiz, joga para cá, pega essa raiz, joga para lá. Vai dar 2. Esses dois casos. Depois você vai pegar um valor menor que a menor raiz e um valor maior que a maior raiz. Não tem como errar. Sempre vai dar resultado. Sempre vai dar certo. Beleza? Muito bem. Bom, pequena observação, tá, galera? Estou trabalhando com as expressões do primeiro grau aqui. Tá bom? Legal? Muito bem. Então, significa dizer que a minha resposta é a letra A. Bom, já falei que a letra A é a mais fácil que tem, né? Por causa da somatória de módulos, não seria nenhuma outra resposta por causa disso. Muito bem. O gráfico da expressão módulo de x mais módulo de y igual a 4. De antemão, pessoal, deixa eu só voltar um detalhezinho aqui. Tá vendo que essa expressão é do primeiro grau? Você tá vendo que essa expressão aqui é do primeiro grau também? Se as expressões são do primeiro grau, eu sempre terei retas, segmentos de retas, ok? Eu nunca terei curvas nesse tipo de gráfico, porque as expressões são
do primeiro grau. Beleza? Expressão do primeiro grau, sempre reta. Daí, como as minhas expressões são do primeiro grau, tanto x quanto y, significa dizer que eu tenho retas ou semi-retas, ou segmentos de retas. Eu não posso ter um tipo de gráfico na forma, por exemplo, uma parabólica de repente, ou nesse caso aqui, talvez nem é uma parábola. Legal? Então, eu não posso ter esse tipo de gráfico. Nem esse. Legal? E nem esse aqui. Ou seja, se as minhas expressões são do primeiro grau, logicamente, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra E. Vamos descobrir qual é? Vem para cá. Módulo de x mais módulo de y é igual a 4. Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou começar colocando x igual a 0. Se x é igual a 0, o que sobrou? Sobrou o módulo de y igual a 4. Se o módulo de y é igual a 4, o meu y é igual a mais ou menos 4. Então, eu vou ter o par ordenado 0 e 4, 0 e menos 4. O y igual a mais ou menos 4. Não é a letra E. Porque a letra E só tem mais 4. Bom, e se por acaso o meu y for igual a 0? Se meu y for igual a 0, o módulo de x vale quanto? O módulo de x vale 4. Se o módulo de x vale 4, x igual a mais ou menos 4. Então, o valor de x pode ser igual a mais ou menos 4. Tranquilo? Letra A. Ok? Ou então, o módulo, pessoal, pega e de repente não se assuste com as funções modulares. Dá uma olhada que de repente você pode matar a questão por lógica, sem precisar de muito cálculo. Tranquilo? Ficamos por aqui hoje. Desculpe que a aula foi um pouquinho longa, legal? Mas eu quis dar todo esse macete, basicamente, de uma vez só. Um abraço.